partir do versículo de número 1. Atos 3, versículo 1 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª hora. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom. Graças te damos porque sabemos, Senhor Jesus, que em Ti nós depositamos a nossa total confiança, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, ó Deus, faça o Teu nome ser exaltado, faça o Teu nome ser glorificado, e derrama, Senhor Jesus, da Tua graça, da Tua unção, Pai, e faça o Teu imenso amor ser derramado sobre as nossas vidas, e Te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Atrás das Bíblias aí. Amém? Tome seu assento glorificando ao Senhor, amém? Às vezes nós, seres humanos, nós nos limitamos em muitas coisas. Nós somos fracos, nós somos às vezes incapazes de solucionar problemas, de resolver situações, ainda que pequenas aos nossos olhos, mas acabamos fazendo com que essas situações elas se tornem algo grande, algo que vem realmente trazer um problemão, ao qual nós não conseguimos solucionar. Porém, as nossas fraquezas, elas não limitam a fidelidade de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que por mais fraco que nós somos, a palavra de Deus diz que Ele é forte. Lá em Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós precisamos nos apegar nessa palavra. Ainda que limitados diante da situação vivida, ainda que limitados diante dos problemas que nos cercam, das enfermidades que tentam nos assolar e que nos levam a viver uma vida completamente triste diante de coisas humanas, porque nós somos limitados, incapazes realmente de viver a provisão de Deus de uma forma que o tempo do Senhor venha a ser estabelecido em nossas vidas. Acabamos realmente sofrendo essas retaliações, porque nós acabamos limitando tudo aquilo que Deus ele tem colocado diante de nós. Quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas, nós não limitamos o seu agir, porque nós sabemos que nós podemos crer no sobrenatural. Nós podemos entender que Ele tem o controle de todas as coisas, porque antes de Jesus vir, nós vemos que os homens passavam por tantos problemas, diferentes dos quais nós passamos hoje, mas que se autolimitavam também em viver o sobrenatural, tinham medo, como hoje você cantou aqui, como hoje você louvou, o louvor que fala como Naamã, ou seja, nós vemos, ele se limitou diante de uma doença, diante de uma enfermidade,
onde ele andava com armaduras por vergonha, por ser um rei, por ser uma pessoa que estava liderando, mas aquelas armaduras traziam para ele uma grande vergonha, porque dentro daquelas armaduras havia uma doença que ele escondia do povo, da sociedade, assim como muitas pessoas nos dias de hoje escondem alguns fatos, algumas coisas que acontecem em nossas vidas e nós não conseguimos solucionar, e isso nós levamos por um grande período de tempo, mas quando nós começamos realmente a entender o verdadeiro propósito de Cristo na nossa vida, nós colocamos nas tuas mãos, e quando nós colocamos nas tuas mãos, nós vivemos o sobrenatural, porque nós sabemos que Ele é o único que pode operar um grande milagre na minha vida e na sua vida. Não tem como dar errado, não tem como nós ficarmos sofrendo os reveses, as circunstâncias, os problemas, as enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, sejam obstáculos que foram colocados em nossas vidas, se nós entendermos realmente quem Jesus é e o que Ele proporcionou para nós, sendo Cristo, o nosso Senhor, porque ainda quando nós estávamos fracos, Ele se levanta para poder operar um grande milagre na nossa vida. Romanos, capítulo 5, versículo 6, não precisa abrir, está escrito assim a palavra do Senhor: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, nós vemos aqui que neste momento, Jesus, Ele olha a situação, Ele sabe que nós estávamos fracos, mas Ele viu a nossa impiedade, Ele viu que nós éramos incapazes realmente de alcançar a divindade, de alcançar a salvação, mas Ele, olhando a nossa fraqueza, a nossa falibilidade humana, Ele intervém com um ato gracioso para poder vir sobre a minha vida e a sua vida e trazer uma transformação completamente diferenciada, para que possamos viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E assim nós começamos a entender. Só que aqui, nesses versículos que nós lemos, aqui nós vemos um homem coxo desde o ventre da sua mãe, e às vezes nós não entendemos, por que que Deus permite isso? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, diante de um problema, e falamos para o Senhor: Senhor, por que que o Senhor permite isso acontecer na minha vida? Por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou que isso viesse a acontecer? Há uma incógnita, onde nós não conseguimos realmente solucionar e ter um entendimento perfeito daquele problema. Só que para ele era uma atitude normal estar vivendo daquela forma. Por quê? Porque ele se conhece coxo desde o ventre da sua mãe. Começa a imaginar comigo, uma pessoa que já tem problemas desde quando estava dentro de uma barriga, dentro de um ventre. Ela nasce, ela cresce dessa maneira. Para ele era algo normal. Ele estava conformado com aquela situação, e ele sabia que ele recebeu uma capa de salvo-induto, que ele podia pedir esmolas pelas cidades por onde ele estava. E aqui no texto que nós lemos, nós vemos esse homem indo para um lugar onde as pessoas passavam, e as pessoas eram generosas e davam esmolas a ele, porque para ele estava tudo normal, estava acostumado com aquela situação, assim como você talvez esteja acostumado com a situação a qual você está vivendo. Às vezes você tem vivido uma vida desde quando você nasceu, sem nenhum tipo de perspectiva. Às vezes você tem olhado a sua situação e você tem falado para si próprio: eu sempre vivi desse jeito, Deus não está comigo, Deus não quer derramar a sorte de bênção sobre a minha vida, então para mim está bom eu viver dessa maneira que eu estou vivendo. E eu quero dizer para você e liberar uma palavra profética: não está bom. Deus não quer que você viva da maneira a qual você está vivendo. Deus não quer que você venha comer das migalhas que caem da mesa. Deus, Ele quer que você venha desfrutar do melhor daquilo que Ele tem preparado para os seus filhos viverem. Deus tem uma promessa reservada para ser vivida por você. Saia do conformismo, pare de olhar a situação e você falar para si próprio e lançar com a tua boca uma palavra que
para você parece ser algo profético, mas não é, porque se você está falando, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer desse jeito, eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus, porque você pode ter nascido no erro, você pode ter nascido como ímpio, mas Jesus te encontrou, te salvou, te libertou e quer te dar o melhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer que você venha mendigar, Ele não quer que você venha ficar chorando pelos cantos, Ele não quer que você venha andar por essas ruas da cidade, olhando para a riqueza, para a prosperidade do ímpio. Deus, Ele quer te levantar nesta terra, para que você desfrute do melhor, daquilo que Ele reservou para você viver, em nome de Jesus. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Só que às vezes nós nos acostumamos com esta situação, que isso faz com que nós venhamos ter medo de viver o novo de Deus, porque tudo que é novo traz medo, tudo que é novidade na minha vida e na sua vida vai gerar um certo desconforto dentro de nós, porque é algo desconhecido, algo que nós nunca vimos, algo que nós nunca conseguimos enxergar. Só que Deus está preparando algo novo para ser vivido pela igreja dele. Você não entendeu nada do que eu disse para você. Deus está falando para você esta noite: eu estou preparando algo novo para ser vivido pela minha igreja. Repita assim comigo: o novo só começa depois que entendermos a promessa. Não tem como a gente viver o novo de Deus se nós não entendermos a promessa, porque Jesus, Ele liberou uma promessa para mim e para você, e a promessa é a salvação, a eternidade ao lado do Pai. Só que se nós não entendermos realmente que nós temos uma vida passageira aqui na terra, e que tem um local reservado para mim e para você, porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu preparei moradas. Ele não está falando no singular, Ele falou no plural: eu prepararei moradas para os meus filhos. Ou seja, tem algo novo reservado para eu e você vivermos. Se nós achamos que as coisas que nós vivemos nesta terra é bom, imagina aquilo que você vai viver quando estiver ao lado de Cristo nos céus. É algo muito maior, é algo muito majestoso, é algo que vai fazer com que nós realmente desfrutemos de uma promessa diferenciada, porque tudo aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. Repita comigo: tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Olha só, no capítulo 1 de Atos, Jesus, Ele falou para os seus discípulos e para algumas pessoas que estavam ali, para que eles esperassem, para que fossem revestidos de poder. Jesus falou: ficai aqui em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto, com o meu Espírito. Orai sem cessar. Olha só que maravilhoso. A oração, ela é algo sobrenatural. A oração, ela é algo fundamental na vida do cristão. Não tem como um cristão desfrutar de promessas, não tem como um cristão realmente realizar os teus sonhos, se ele tem o conhecimento que a oração é a chave que vai abrir realmente aquela porta que você tanto almeja, aquilo que você tanto tem desejado, aquilo que você tem buscado da parte do Senhor na sua vida. Quando nós não entendemos isso, nós sofremos, nós perdemos. Só que aqui no capítulo 1, eles foram o quê? Obedientes, porque quando Jesus liberou essa palavra: ficai aqui até que sejais revestido do alto e orai, eles permaneceram ali orando sem cessar, buscando a face do Altíssimo, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. No capítulo 2, a promessa é cumprida, por quê? Porque eles oraram. Porque quando Jesus, Ele é assunto ao céu, não foi tão rápido assim, porque Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, então vocês fiquem aí orando. Eles permaneceram ali orando por 10 dias, não foi imediatamente, demorou 10 dias, desde a assunção de Jesus até a descida do Espírito Santo no local onde eles estavam. Ou seja, eles permaneceram fixos ali, firmes, confiando na promessa, através de uma fé que eles exerceram com Cristo Jesus, orando sem cessar.
Então no capítulo 2 nós vemos a manifestação do Espírito Santo se cumprindo na vida daquele povo, porque aquele povo recebeu uma promessa, aquele povo soube orar, soube clamar, mas eles não pararam ali. Por quê? Porque eles aprenderam com Jesus. O próprio Paulo, ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E assim também nós precisamos ser. Ele não está falando para eu e você sermos imitadores de Cristo. Glória a Deus, e bom seria se nós conseguíssemos ser imitadores de Cristo, mas ele está falando: se você me imitar, se você ser como eu sou, você pode ter a certeza que você já vai viver coisas sobrenaturais e inefáveis, assim como eu vivi. Ou seja, se nós podemos imitar a Paulo, por que não imitar a Cristo Jesus? Por que não fazer aquilo que Ele liberou para nós? Ele diz que nós faríamos milagres maiores do que aquele que Ele mesmo fez. Por quê? Porque Jesus era um só, nós somos muitos. Então quando nós depositamos a nossa fé e a nossa liberdade em adoração a Deus, nós começamos a orar e os milagres começam a acontecer, porque eu me encho de fé. É como uma bateria. Se você carregar o seu celular e ele tiver ali 100%, você vai falar horas e horas com ele, mas se ele estiver descarregado, você não vai conseguir falar muito. Então é necessário que você conecte ele na tomada, para quê? Para que você possa dar uma carga para voltar a falar. Assim somos nós. Quando nós não oramos, nós nos esvaziamos. Quando nós não entramos no nosso secreto para conversar com Deus, nós estamos vazios do Espírito Santo. E quando a casa está vazia, o inimigo ele vem e faz bagunça, ele vem e traz destruição. Por isso nós precisamos orar a todo tempo sem cessar, e os discípulos aprenderam isso. Tanto é que aqui no versículo 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, eles foram juntos exercer aquilo que eles haviam aprendido. Eles foram orar, eles foram cumprir aquilo que eles tinham entendido da parte de Deus. E quando eles estavam chegando ali, Pedro e João subiam juntos, unidos. E é isso que o Senhor Jesus ele quer de nós, que nós tenhamos essa unidade, que nós venhamos orar uns pelos outros, que nós não venhamos andar sozinhos, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar do que o de uma dobra só. Porque se eu pego um cordão, vamos lá, se você pega um lápis de escrever e você fizer força, você vai quebrá-lo facilmente. Mas se você já pega 2, 3 e você tenta, ainda que você seja forte, você vai conseguir quebrar, mas vai gerar o quê? Uma força um pouco mais forte para que você consiga quebrar. E assim somos nós também. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, nós somos mais fortes e não somos derrubados, porque a oração ela é poderosa em seus efeitos. E quando nós buscamos em Deus, através da oração, nós vivemos o milagre. E às vezes nós podemos liberar milagres para outras pessoas também viverem. Assim como Pedro e João, nesse momento, a oração deles não era para fazer algo para si próprio, mas eles queriam ter o quê? Intimidade com Deus. E a intimidade que eles queriam ter com Deus moveu o sobrenatural. Assim somos nós também. Quando nós buscamos esta intimidade com Deus, o sobrenatural é movido ao nosso favor, para que nós venhamos realmente cumprir o chamado determinado pelo Senhor sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos entender que existe um plano de Deus, e esse plano só vai ser desvendado a partir do momento que nós realmente dermos créditos àquilo que o Senhor Jesus ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. Por isso, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não deixe, fala, não deixe a oração de lado, porque a oração, repita, porque a oração nos enche do Espírito Santo. Você já fez uma pergunta para você mesmo? Por que os necessitados eles procuram igrejas? Por que as pessoas que passam por algum problema, o primeiro lugar que eles procuram é uma igreja? Pode ser em qualquer área, pode ser na área física, área espiritual, conjugal,
alimentar, emprego. Você pode ver que todas as vezes que uma pessoa tem um problema, uma adversidade, o primeiro lugar que ela vem procurar é quem? A igreja, para ver se a igreja pode ajudá-los, nem que seja através da oração, porque eles se acham incapazes de orar. Você pode confabular essa história. Imagina esse rapaz, coxo desde o ventre da mãe. Quantos anos ele tinha aqui quando foi apresentado? Nós não sabemos, mas por esse período todo, ele via as pessoas orar, eles viam as pessoas irem ao templo para poder buscar ao Senhor, e todos os dias ele estava ali, para que alguém se compadecesse dele, para que alguém tivesse dó dele, para que alguém tivesse pena dele. E infelizmente as pessoas hoje em dia são assim. As pessoas vêm buscar a Deus na igreja para que nós possamos olhar para elas e falar: tadinho dele, tadinha dela, coitado. Ei, repreenda isso na sua vida, porque você não é um tadinho, você não é uma coitadinha, você é filho do Deus Altíssimo. Exerça a promessa que Deus deu sobre a tua vida, exerça a autoridade que você tem e cumpra o chamado que foi estabelecido para ser vivido por você, porque se você ficar dessa maneira, você está se deparando a esse coxo. Você está vindo na igreja, mas você está coxo, você está pedindo migalhas, você está pedindo esmola, você não está pedindo o sobrenatural para Deus. Portanto, não se compare com um coitado, com uma coitada, se compare como um filho do Altíssimo que herdou as promessas do Pai. Porque quando você entende isso, você começa a viver de fé em fé, você começa a ver as coisas mudar. A igreja, ela precisa realmente estabelecer em você generosidade, sim, mas ela precisa estabelecer sobre a sua vida fé e ousadia, para que você possa lutar e romper as barreiras. Não dá para ficar da maneira que nós estamos. Este coxo ficava nesta porta formosa para que alguém se compadecesse dele. E quantas pessoas estão vindo na igreja dessa forma? Não querem que Jesus se compadeça, mas querem que as pessoas se compadeçam dele. E não é esse o propósito de Deus na minha vida e na sua. Nós não precisamos que ninguém se compadeça de nós, porque nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e é Ele que quer se compadecer por mim e por você. É Ele que quer estender as mãos para me ajudar, é Ele que quer estender as mãos para te ajudar, é Ele que quer realmente operar um grande milagre na sua vida. E quando você entende isso, você começa a viver o sobrenatural. E esse coxo estava ali, a porta formosa. E agora imagina comigo, essa porta formosa era uma porta bonita, uma porta de bronze e corinto, e ali todos que chegavam naquele lugar viam aquele bronze reluzindo à luz do sol. Era algo magnífico, algo maravilhoso. Se nós trouxéssemos para os nossos dias de hoje, as pessoas iriam parar naquela porta e ficar fazendo o quê? O que você faz muito? Selfie. É a realidade. As pessoas, elas querem isso, as pessoas, elas querem se aparecer, elas começam a tirar selfie. Se fosse hoje a porta formosa, brilhando, bonita, e um mendigo de lado, como que você tiraria a foto? Você iria achar uma posição que o mendigo ficasse escondido. Você ia falar: ei, puxa mais o zoom, ei, distancie um pouco mais, porque eu não quero que o mendigo apareça na foto, quero somente eu sair. Isso está errado. A igreja, infelizmente, está desse jeito. Quer se auto-aparecer, mas não quer fazer a obra, não quer se compadecer, não quer ajudar. A porta, ela podia ter um preço gigantesco, porque ela era de puro bronze, revestida de corinto. Só que o mendigo não tinha preço, mas tinha valor, porque era filho de Deus. E às vezes nós esquecemos isso. Damos mais valor às coisas que o mundo nos oferece, damos mais valores a pessoas do que propriamente ao Senhor, damos mais valores ao nosso dom do que dar a Deus aquilo que Ele quer receber de nós. Porque se nós realmente somos preparados para viver a promessa, nós precisamos dar o nosso valor a quem? A Deus. Ele ensina isso capítulos antes. Ele chega para as pessoas e fala: o que está escrito nesta esfinge, nesta moeda? Um lado estava lá o rosto de César, e do outro lado tinha o valor da moeda.
Então ele fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, a César é dado realmente o que? Os status, por ser uma pessoa conhecida, famosa. Mas do outro lado tem o valor da moeda, e Jesus ele fala: então dê valor àquilo que Deus está fazendo por você. Se você está salvo, se você está de pé, se você passou por esses momentos de crise, ou seja, dessa Covid, você pode dar valor ao Senhor porque você está vivo, porque Jesus te permaneceu de pé para que você pudesse realmente desfrutar do melhor. Nós precisamos entender, nós precisamos realmente olhar aquela situação. Só que o mendigo que estava, o coxo que estava ali chorando, ele não queria o sobrenatural, ele queria um preço, ele queria uma moeda. Ele ficava ali naquela porta: ei, me dá uma moeda, ei, tem uma esmola para mim. Todo mundo que passava, por quê? Porque ele queria chamar a atenção daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem realmente dar a ele uma esmolinha, algo insignificante, algo que talvez no decorrer do dia não valeria de nada para ele. Mas ele esqueceu que o que ele precisava chamar ali a atenção é de Deus, para que ele pudesse viver os princípios estabelecidos por Deus na sua vida. Assim somos nós também. Nós não precisamos chamar a atenção das pessoas, nós precisamos realmente cumprir os princípios estabelecidos por Jesus em nossas vidas, porque se nós ficarmos tentando chamar a atenção de Deus pelos problemas que nós estamos vivendo: ah, Deus, não consigo fazer isso, ah, Deus, aquilo não está dando certo, ah, Deus, essa enfermidade, ah, Deus, aquilo outro, nós não chamaremos a atenção do Senhor, porque o que Deus quer que nós entreguemos a Ele é o que? A nossa adoração verdadeira. O que Deus quer que eu e você venhamos fazer realmente é poder chegar diante da situação e falar: Deus, eu estou passando por esse problema, eu estou vivendo desta forma, mas o Senhor vive pelos séculos dos séculos, o Senhor é Deus, e eu estou aqui, Pai, não para pedir, mas para adorar ao Senhor pela beleza da Tua santidade. Quando nós começarmos a entender isso, nós viveremos os milagres de Deus que Ele preparou para nós. Agora, se nós ficarmos vivendo de migalhas, vivendo de esmolas, nós nunca viveremos os milagres que Deus tem preparado para nós vivermos. Não tem como. Então pare de mendigar, pare de realmente de viver sentimentos de pena de si próprio, olhar para a situação e sentir pena de você mesmo. Assim como esse coxo estava: ah, eu tenho dó de mim mesmo, as pessoas precisam me carregar e trazer aqui, se estiver chovendo ninguém me traz, eu fico em casa, eu fico passando necessidade, mas quando um solzinho sai, eles me trazem, me colocam diante desta porta, e eu fico aqui orando a Deus para que alguém tenha dó de mim. Está errado, um pensamento errôneo. Ei, naquele momento quando Pedro e João chegaram naquela porta formosa para orar, eles chegaram com alegria no coração, porque eles estariam ali para orar e adorar ao Senhor. E quando eles encontram aquele coxo falando para eles: ei, se compadeçam de mim, ei, tenham dó de mim, tenham pena de mim, me dê uma esmola, me dê uma moedinha para que eu possa realmente ter algo para eu comer. Pedro olha para ele e fala: ei, olhe para mim. Naquele momento ele fica com a cabeça baixa. Nós precisamos entender que quando nós realmente liberamos essa palavra com autoridade: olha para mim e façam como eu fizer. Ele vive o sobrenatural. É como Gideão, ele chegou diante dos 300 e falou: ei, olhem para mim, façam da maneira que eu fizer. Espada pelo Senhor, espada por Gideão, e nós venceremos os midianitas. Ou seja, ele está dizendo para mim, para você, o Senhor Jesus: olha para mim, pare de ficar olhando para o homem, pare de ficar olhando para a situação que você está vivendo, e levante os teus olhos para os montes, porque é de lá que virá o teu socorro, porque quando você olhar para o Senhor Jesus, Ele muda, e Ele faz o sobrenatural acontecer na sua vida. Nós precisamos entender isso. No versículo 5, ele está falando aqui, Pedro fala assim: e olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Olha só, o coxo, quando Pedro falou: olhe para mim, ele olhou, mas ele olhou com aquele ar, sabe aquele olhar de dó: tenham dó de mim. Ele não falou, mas ele olhou dessa forma: Pedro, João,
tenham dó de mim, deem uma moeda. Ele queria isso, ele queria receber isso daqueles homens. Só que Pedro, no versículo 6, olha para ele e fala: levanta-te, porque eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho a ti te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Aí o que aconteceu naquele momento? Vou perguntar de novo, o que aconteceu naquele momento? A pastora disse que ele levantou, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele não se levantou. Ele não se levantou. Ele permaneceu ali, sentado, olhando. Só que quando Pedro falou, levanta-te e anda, ele ficou ali parado, sentado, rindo, falando: como eu vou andar? Como eu vou levantar? Aí as pessoas que estavam em volta já pararam também e olharam para Pedro e João e falaram assim: como esse coxo, que desde o ventre da mãe vai andar? Aí no versículo 7, depois você leia, Pedro fala assim: então eu estendo as minhas mãos, eu te coloco de pé, e agora você pode ter força nos teus calcanhares, nos artelhos, mas levanta-te e agora anda. Ele só andou por causa de uma atitude de um homem de Deus que estendeu as mãos e o levantou. Porque quando ele ouviu apenas essa palavra, ele continuou ali sentado, ele não levantou. Ele não recebeu a palavra profética que foi liberada para a vida dele. Ah, você não está entendendo nada. Jesus está falando para você essa noite: eu estou liberando uma palavra profética para ser vivida por você. Só que você não está ouvindo, e é necessário que alguém com autoridade venha estender as mãos para você e te colocar de pé. Nós precisamos entender que Pedro ousou da fé que Deus havia estabelecido para ele. Você pode não crer em seu milagre, mas em nome de Jesus eu creio por você. E ainda que você não levante com a palavra profética que está sendo liberada sobre a tua vida, em nome de Jesus, se eu ver você engatinhando, se eu ver você coxo, eu vou estender as mãos e eu vou te falar: coloque-se de pé, porque Jesus é contigo. Não tem como dar errado. Precisamos realmente se reerguer. O seu posicionamento hoje estabelecerá o que é o nosso futuro amanhã, porque nós estaremos ousados pela fé. Você pode olhar para todas as coisas como talvez esse homem olhou, uma multidão olhando para ele. Ele pode ter ouvido, ele pode ter olhado para as pessoas e se calar diante daquela situação e falar: como eu vou andar? Se há uma reportagem dizendo que desde quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, eu já era coxo, não tem como. Você pirou, Pedro? Você é louco? Como você fala isso? Antes passasse direto, quando eu pedi para você uma moeda, não precisava me humilhar. Fico eu aqui com essa vontade de andar, fico eu aqui com esse anseio de querer realmente desfrutar de coisas grandes, e sou impedido porque as minhas pernas não têm forças para se pôr de pé. Estou cada vez envergonhado, não tenho intimidade. Só que eu digo para você: milagre só acontece para aqueles que têm coragem. E se você não tiver coragem, você nunca vai viver o seu milagre. Mas se você tiver coragem, você pode ter a certeza que você vai viver o seu milagre, porque Jesus, ele vai te ajudar a viver. Só falar não gera milagre. É necessário uma atitude. É necessário você ouvir a voz, mas também é necessário você levantar e andar diante do seu propósito, porque somente assim acontece alguma coisa. Somente assim vai gerar realmente uma fé sobrenatural. Pastor, mas ele não creu naquele momento. Ele não creu, mas teve quem creu por ele. Ele não acreditou naquela palavra liberada por Pedro: levanta e anda. Mas Pedro estendeu as mãos e o ajudou a levantar. Sabe por quê? Porque um dia a sogra de Pedro ficou enferma, e ele viu Jesus estender as mãos e falar: eu te curo. Sabe por que Pedro estendeu as mãos para ele? Porque um dia ele estava num barco quase indo a pique, e os discípulos falaram: é um fantasma. Outro falou: é Jesus. E Pedro falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro pulou nas águas, ele andou. Mas quando ele estava afundando, Jesus estendeu as mãos e o levantou e o ajudou a voltar para o barco. Ou seja, ele aprendeu com Jesus.
Ele falou: o meu Senhor Jesus, em todos os momentos que eu tive dificuldade, em todos os momentos das minhas adversidades, Ele estendeu as mãos para me ajudar, e Ele me colocou de pé. É por isso que Ele fala: estou eu com as minhas mãos estendidas, para poder ajudar aqueles que se aproximarem diante de mim. Ou seja, as mãos de Jesus não estão encolhidas, estão estendidas, e às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós nos prendemos diante da situação e não vemos que o Senhor está com as mãos estendidas para poder nos ajudar, e nós recuamos a nossa mão. Ei, eu quero dizer para você: estenda as tuas mãos hoje. Fala: Jesus, pega na minha mão, me levanta diante dessa situação, diante dessa adversidade, e me faça viver o milagre. Porque Pedro, ele imitou a Jesus naquele momento, porque quando ele falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem parou, não levantou. Pastor, como assim? Vamos ler no versículo 7, você não está entendendo ainda. Versículo 7 de Atos 3, está dizendo assim: Pedro tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Senhor, seu Deus Todo-Poderoso. Olha só a diferença. Às vezes nós ministramos, às vezes nós falamos, e as pessoas, elas permanecem da mesma maneira, vivendo a sua vida conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e esquecem realmente que nós estamos aqui juntamente com Cristo Jesus para poder estender as mãos para você e te ajudar a levantar. Às vezes nós não temos força diante da situação, diante da adversidade, tudo aquilo que às vezes vem sobre a nossa vida e que nos acarreta de medo, faz com que nós venhamos recuar, faz com que nós venhamos olhar para o nosso passado e para o nosso presente, e viver uma vida realmente de migalhas, de coisas pequenas. Mas quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito de Cristo sobre a nossa vida, nós estendemos as nossas mãos, crendo que Ele vai segurar com força e nos colocar de pé, para que vivamos realmente o sobrenatural. Eu quero dizer para você esta noite: perca este medo que você tem de estender as mãos para Jesus, porque Ele vai te colocar de pé, Ele vai fazer você viver o seu milagre, Ele vai fazer você viver a sua promessa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque agir no Senhor a favor daqueles que o amam, quem poderá impedir o seu agir? Ninguém. Ele está com as mãos estendidas para você esta noite, para poder fazer um grande milagre na sua vida. Mas você precisa crer, você não pode ficar com vergonha da situação, você não pode olhar para as pessoas à sua volta e se intimidar, porque se você se intimidar, se você ficar com vergonha, você nunca vive o seu milagre. Mas quando você dá o primeiro passo e se posiciona, Deus opera o querer dele sobre a tua vida, porque Ele já preparou uma promessa, Ele já liberou para você algo para ser vivido. Porque se até hoje as coisas não deram certo para você, a partir do momento que você ouvir essa palavra e entender que existe um plano, um propósito de Deus para que Ele seja glorificado na sua situação, você vai se aproximar dele, vai falar: eis-me aqui, Senhor Jesus, fala, porque o teu servo ouve. Levanta-me, porque até hoje eu estava coxo, até hoje eu estava perdido, mas hoje eu encontrei a tua graça, as tuas mãos foram estendidas ao meu favor, e eu me coloco de pé para poder viver o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Você, esta noite, vai sair daqui não apenas com o seu milagre nas mãos, mas você também vai sair daqui aprendendo que você também tem que estender as mãos para as pessoas que estão ao seu lado. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei se você está coxo, mas hoje as mãos do Senhor estão estendidas ao seu favor, e Ele quer te levantar. A palavra já foi liberada. O Senhor Jesus, Ele já está dizendo para mim e para você: levanta-te e anda diante dessa situação, anda-te diante desse teu sonho, anda-te diante desta promessa, viva o meu milagre, desfrute daquilo que eu preparei para ser vivido por você. Só que ainda você permanece da mesma maneira.
você não ouve a voz de Deus, coloque-se de pé e venha para perto do altar, porque Jesus, Ele está com as mãos estendidas para poder te abençoar, para poder te curar. Essa noite o Senhor, Ele não fez com que você entrasse aqui à toa. Deus te trouxe aqui não para ter dó de você, mas para se compadecer de você, para poder agir com misericórdia, para poder fazer milagres acontecerem na sua vida. É uma noite diferenciada, é uma noite de cura, de libertação, de transformação. É uma noite que Jesus, Ele está olhando para nós e falando para nós: Ei, levanta, anda. Só que às vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes nós olhamos para o irmão e falamos: se eu for lá, eles vão saber que eu estou passando por problema. E daí? Se você ficar dessa maneira achando que todo mundo vai falar que você está passando por um problema, você nunca vai viver o milagre. Você precisa se posicionar. Esse homem estava ali, e ainda que ele não creu, Pedro olhou para as pessoas já prontas para poder murmurar, para poder blasfemar, porque se através daquela palavra que ele liberou no versículo 6, levanta e anda, aquele homem não levantasse, ele permaneceria coxo. Só que Pedro falou assim: eu jamais serei envergonhado, porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, que me encheu de autoridade, e eu estou cheio do Espírito, porque eu tenho uma vida de oração, e o que eu vim fazer aqui é orar ao Senhor. Então levanta. Ele pegou na mão daquele homem e levantou, falou: agora anda. Todo mundo desacreditou, porque todos conheciam aquele coxo, porque desde criança ele era coxo, ele nunca andou na vida, mas ele se colocou de pé, e junto com Pedro e João, eles entraram no templo, glorificando e exaltando ao Senhor com grande alegria no coração. É isso que Deus, Ele quer de mim e de você. Ele quer que nós nos levantemos, e eu convido você a se levantar comigo esta noite. Enquanto o louvor se prepara, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu sei que Deus, Ele pode operar um grande milagre. Eu sei que Deus, Ele está te observando, e aquilo que Ele está observando é para poder realmente fazer com que você desfrute de algo novo. E se você está enfermo em alguma área, seja ela física, seja emocional, seja espiritual, eu te convido, enquanto o pessoal estiver louvando, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque Jesus está com as mãos estendidas. Ele quer tocar em você, Ele quer te libertar deste mal, Ele quer te libertar dessa escravidão, Ele quer fazer com que você realmente entenda que você não vive apenas de prata e ouro, mas Ele quer que você entenda que Ele tem algo melhor para te dar. E se por um breve, um longo período de tempo você tem vivido de uma forma completamente triste pelas situações, pelos problemas que te cercaram, que você tem carregado por muito tempo na sua vida, Ele te chama para perto do altar. Porque enquanto você ficar aí preso, sabendo que você precisa de um toque do Senhor, você nunca vai conseguir entrar na presença dEle como estes homens entraram, saltando e adorando. Mas quando você entender o verdadeiro plano que Jesus, Ele tem preparado para ser vivido por você, você vai saber que Ele pode operar o querer dEle, para que você desfrute do milagre, para que você desfrute da promessa. Então, se você está enfermo, se você está precisando de uma provisão, se você está precisando de um milagre, eu te convido, sai do seu lugar e venha para perto do altar, porque Jesus já se posicionou ao seu favor.
Adoremos ao Pai.